Pessoal, bem-vindos ao nosso programa Viver Mais, porque é importante a gente viver com mais saúde, com mais leveza, com mais autoestima e com mais bem-estar. E começando aqui com um recadinho para vocês. Seu futuro depende de muitas coisas, mas principalmente de você. O passado nos ensina, o presente nos faz agir e o futuro nos motiva. Mesmo sem a certeza do que vai acontecer, o futuro certamente será resultado de todas as escolhas que fizermos no agora. Então pense em como você quer estar daqui a alguns anos e o que você pode fazer para conquistar isso. Tenha sabedoria para escolher suas ações e alcançar tudo o que deseja. Bom, e hoje nosso programa tá imperdível, cheio de entrevistas boas e importantes que eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu vou falar com uma educadora física e nutricionista que vai nos falar sobre o tratamento para a obesidade e nos ensinar como podemos ter uma vida mais saudável, com uma boa alimentação e exercícios físicos. Fica aí que é já já! Você também ama cuidados com a pele e procura segurança e qualidade? Então eu quero mostrar para vocês alguns produtos exclusivos da Leven, minha farmácia de manipulação. A espuma de calêndula é a espuma facial Leven e possui ativos que proporcionam, além da limpeza, uma super hidratação, deixando sua pele com aspecto saudável. É indicada para todos os tipos de pele e vem com uma embalagem que facilita o seu dia a dia, pois possui uma esponjinha própria para a limpeza. Tem também o Serum Plus, que é ideal para quem busca uma fórmula anti-idade. Ele possui ativos que, além de prevenir linhas finas e os sinais do tempo, devolvem a luminosidade e uniformizam o tom da pele, indicado para todos os tipos de pele. E tem também o Absolute Skin. São sachês que possuem vitamina C e colágeno Verisol, que é o único colágeno específico para a beleza com comprovação científica, melhora significativamente as rugas e a hidratação da pele, tem um sabor delicioso e não possui efeito colateral. E tem também o Emagrecedor Express, que reduz significativamente o peso corporal e a circunferência abdominal, ideal para quem busca emagrecer, diminuir a retenção de líquidos e controlar o colesterol. A Leven tem a preocupação de garantir a qualidade e a segurança que você precisa. E todos esses produtos você pode pedir também pelos contatos que estão aqui na tela, mandando diretamente para eles e recebendo na sua casa. Leven, melhor qualidade, melhor resultado. Bom, agora eu vou conversar com a doutora Renata Santana. Ela é nutricionista e personal trainer. Ela é graduada em nutrição das doenças crônicas no Hospital Albert Einstein e vai falar um pouco sobre obesidade, como que a gente pode tratar essa doença e saber também quais são os alimentos saudáveis e exercícios físicos para melhorarem nossa saúde. Bem-vinda aqui ao nosso programa, Renata. Obrigada, Paula. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Sim, e a gente vai falar sobre algo muito importante que é saúde. Obesidade, Exatamente. Muita gente que acha que não, né? Mas explica um pouco pra gente o que é, né, essa doença, que é considerada uma doença crônica. Exatamente. É isso que a gente tem que quebrar, na verdade, né? Esses parâmetros que as pessoas têm sobre a obesidade. A obesidade é uma doença considerada uma doença crônica, né? Uma doença inflamatória e onde a gente tem vários fatores que vão estar contribuindo para que esse quadro se instale, né? Entre eles, o ambiente que a pessoa está, a genética é muito importante, fatores psicológicos, fisiológicos. Então, assim, é uma doença complexa e para isso a gente precisa de um tratamento sério. E como que a gente faz para identificar? Como você falou, muita gente não sabe, né? Quando ela passa a ser um problema, né, de saúde, só em relação aos exames você já detecta? Ou tem um certo peso, de repente sobrepeso? A obesidade, assim, o que é característico é o aumento de peso. Então, é uma das definições, esse aumento de gordura corporal. Então, o que fica já um alerta também para as pessoas que quando a gente tem aí um sobrepeso, a gente já tem que acender a luzinha ali do alerta, porque já tem um indício, se a gente não cuidar, pode ser que vire sim um paciente posteriormente obeso. Então nós temos uma classificação através do IMC, que é o índice de massa corporal. A gente tem ali o peso do paciente dividido pela altura e aquele número vai classificar aquele paciente obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3, que é a mórbida, né, que é uma obesidade mais grave. E esse aumento da gordura corporal, né, que a gente fala principalmente quando a gente vê concentrado nessa região abdominal, que é uma gordura mais inflamatória,
é que vai causar aí todas essas patologias que vêm associadas com a doença, como por exemplo diabetes, hipertensão, uma doença cardíaca. Então assim, a gente tem vários fatores aí contribuindo devido a essa inflamação. Realmente precisa ir no médico, né? Ir na nutricionista, Exatamente. fazer um atendimento até multidisciplinar também, né? Totalmente. Vocês fazem até com psicólogo também. Exatamente. Então assim, a gente sempre fala o seguinte, que a obesidade é uma doença crônica, é uma doença complexa. Então assim, como envolve vários fatores, então a gente precisa ter outros profissionais trabalhando junto para o tratamento. Então vamos dizer, a gente tem muito problema comportamental, a gente tem muito problema de, vamos dizer assim, transtornos alimentares ou compulsões alimentares. Então é necessário que, por exemplo, nesses casos a gente tenha um psicólogo fazendo um acompanhamento, ou determinadas situações até um psiquiatra, às vezes é preciso intervir com o medicamento também. Então a gente vê também, por exemplo, muitas alterações, às vezes o próprio paciente já está diabético ou está pré-diabético, então tem a necessidade ali de um endócrino ou de repente um nutrólogo trabalhando junto. Fundamental a prática de exercício físico, então a gente precisa sim ter um acompanhamento de um profissional de educação física que seja competente, né, que seja responsável. Então você vê que é uma doença complexa, então o tratamento ele é complexo. E o que vocês fazem? Qual o método que vocês fazem? Por exemplo, aliado à alimentação saudável e você, personal trainer, com exercícios físicos. Como você faz, por exemplo, nessa questão mesmo? Exatamente. Então vamos lá. O paciente ele vai chegar, né, na maioria das vezes, eu gosto muito quando o paciente vai por conta própria, porque às vezes tem muita influência, às vezes, de familiar, e o tratamento a longo prazo ele acaba desistindo. Acho que quando primeiro é a decisão do paciente, a gente consegue ter mais resultados, né? Então ele chega lá, a gente vai fazer a avaliação física, eu vou levantar todos o que é necessário fazer. Na maioria das vezes a gente vê um paciente com algumas carências nutricionais, algumas deficiências nutricionais, e a gente precisa identificar. A gente tem isso com a avaliação corporal, a avaliação da composição corporal, a gente tem com os exames bioquímicos que a gente consegue identificar o grau dessa inflamação e algumas alterações metabólicas importantes que a gente já tem lá. E aí, a partir daí, a gente tem que traçar um plano para ele, né? Então, o tratamento com a nutricionista é fundamental. Por quê? Primeiro ponto, a gente precisa ter paciência, né? Então, ninguém chega a um aumento de peso de 10, 20 quilos. Então, o nutricionista ele vai estar ali identificando carências nutricionais, ele vai estar identificando o que, de repente, as ausências na alimentação mesmo que a gente precisa para esse paciente. Então, não é incomum a gente ver um paciente obeso desnutrido, por exemplo, com uma massa muscular muito baixa. Então, por isso que a gente tem que aliar com o exercício físico, a gente tem que aliar com alguma alimentação, introduzir alguns alimentos que de repente no dia a dia ele não come, fibra, fruta, os vegetais de uma forma geral. Então, o início do tratamento, eu acredito que muito mais do que restringir muitas coisas, a gente tem que incluir algumas coisas que de repente esse paciente não consome no dia a dia. Em relação, por exemplo, a medicações no tratamento, né? Sim. Na alimentação, é muito importante, né? Por exemplo, a gente faz medicações de fórmulas, né? Isso. Fórmulas de manipulação. Isso, exatamente. Então, nós, nutricionistas, assim, a gente pode, né, prescrever alguns suplementos, né, alguns fitoterápicos com os pacientes, os profissionais habilitados. Então, o que acontece? A gente tem um paciente extremamente inflamado, né? Então, a gente precisa melhorar essa condição. Então, como eu falei anteriormente, não é incomum, né, a gente pegar esse paciente com várias deficiências nutricionais e que às vezes uma deficiência até séria, que só alimentação ele não vai conseguir chegar no que a gente quer. Então, nesses casos, sim, a gente precisa dos manipulados, a gente precisa desse suporte, né? Lembrando que, lógico, tem a nossa parte, mas também tem a responsabilidade do paciente. Então, só as fórmulas não vai ser suficiente para poder tratar esse paciente. É um conjunto, né? Mas o suporte que o manipulado traz, né, dá para o paciente é muito interessante. Porque a gente fala muito aqui, né, que eu tenho uma farmácia de manipulação que a gente confia, né, que é a Leven. Exato. E eu sempre faço e eu indico para profissionais também, porque pode mudar muito, né, no tratamento. E porque o profissional, o manipulado, né, ele pode falar exatamente os ingredientes que precisam, que faltam, né? Perfeito, exatamente. Não, e assim, é tão interessante isso, porque assim, fica bem claro
que o tratamento ele é individualizado. Então, até as formulações, elas são individualizadas. Então, se a gente pega um paciente, olha, eu tenho um paciente com uma queixa, por exemplo, de enxaqueca. Então, eu posso entrar em contato com essa farmácia, falar sobre o caso desse paciente e, a partir disso, a gente tentar juntos ter uma ideia do que vai ser interessante, né? Os farmacêuticos dando esse suporte pra gente. Então, você vê que é um trabalho específico mesmo, é individualizado. Então, assim, é maravilhoso. Tem esse percentual, por exemplo, mais mulheres que procuram para emagrecimento, mas hoje em dia acredito que mais homens também procurem. Sim, sim. E em relação também à faixa de idade? Sim, eu vou falar pelo que eu recebo lá no consultório, né? Então. A grande maioria são mulheres hoje no consultório, mas assim, a gente vê um aumento muito considerável dos homens, né? Isso não quer dizer que a proporção pode estar muito diferente. Às vezes a mulher tem mais atitude de procurar, o homem ainda é mais resistente nesse sentido, né? E a faixa de etária é isso, pacientes assim, até pacientes bem jovens eu recebo muito lá no consultório, mas essa faixa de 30 e pouco, 40, como eu trato muito doença crônica, né, por exemplo, uma hipertensão, diabetes, eu pego também bastante paciente idoso, pego também, assim, a partir de 60, 65 anos. Então, assim, tá bem variado, vamos dizer assim. A gente vê também aí com as estatísticas que a gente tem aí já, crianças e adolescentes com um aumento de peso também considerável, que a gente tem que ter esse alerta também, né? Obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Esse assunto tão importante pra gente. Passa seus contatos para quem quiser te procurar, né? Ótimo, eu vou deixar o Instagram, tá? É Renata Santana Nutri, meu Instagram. Meu consultório fica ali no The Blue, na sala 1835. Tá? Então, assim, quem procurar, né? Eu não atendo só as doenças crônicas, eu também atendo pessoal que quer mesmo desempenho no esporte, o pessoal que quer mais por essa parte mesmo de performance, tá? Então, e ganhar massa. Ganhar massa, eu acho que todo o perfil que chega lá, eles acabam buscando isso, né? Ganhar massa muscular. Ainda pra gente falar, tem, exatamente. O assunto é bem complexo, a obesidade é bem complexa, tem muita coisa, mas eu acho que o que fica aqui é esse alerta e que também as pessoas mudem um pouco essa visão da obesidade, de achar às vezes que o paciente obeso, ele é acomodado, ou ele não para de comer porque não quer, ou é uma questão de caráter. Não, isso vai muito além disso tudo. É isso, gente. Cuide da sua autoestima e da sua saúde, principalmente. Eu carrego águas em meu nome. Uma imensidão que se perde no horizonte. Nem sempre doce, por vezes salgada, porém cristalina. Eu misturo em mim os rios e o mar. Como eu amo a natureza. Se eu pudesse, eu guardaria em potinhos tudo de bom que ela me dá. Foi exatamente isso que eu fiz. Mar e rios, mais força e leveza para todos os tipos de cabelo. Seja bem-vindo à Santista Clesótica. A gente faz questão de abrir as portas para você. Porque somos um time experiente e qualificado. Aqui temos variedade e qualidade. Um ambiente preparado para você com exclusividade. E tudo isso com um preço justo, tecnologia e laboratório próprio. E tem óculos para criança, hein? Tá esperando o quê para vir até uma ótica que tem mais de 90 anos e continua evoluindo para te atender cada vez melhor?
Hoje o dia vai ser corrido. Preciso comprar meus suplementos e aquele kit beleza que vi na Leven. Ah, e não posso esquecer do medicamento manipulado do maridão, né? Espera aí. Pedindo. Pronto. E agora eu vou para a academia, depois trabalho e ainda dá tempo de jantar com o marido. A Leven sempre deixa o meu dia mais fácil. Não falei que o dia seria corrido? Quando uma marca é inovadora, ela sempre pensa fora da caixinha para trazer os melhores produtos para a gente. No caso da Forever Liss, foi exatamente isso que aconteceu. A marca tem 12 anos de história e sempre foi conhecida pelos produtos incríveis e inovadores para cabelos. Tudo para a gente vivenciar uma experiência de salão dentro de casa, de forma prática e com muita qualidade todos os dias. Além de toda a linha para cabelos, agora a Forever Liss acaba de entrar para o universo de cuidados com a pele e chegaram com uma novidade maravilhosa para o nosso ritual de autocuidado. O Bumbum Liss, um creme poderosíssimo para reduzir os sinais de estrias e celulite dos glúteos e pernas. O resultado traz uma pele mais firme, tonificada e com hidratação profunda. Os resultados já começam a aparecer na primeira semana de aplicação, não é demais? Para garantir o seu Bumbum Liss, basta acessar www.foreverliss.com.br ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. E mais, quem está nos assistindo tem presente especial. Use o cupom +10 e ganhe 10% de desconto na sua compra no site. Então corre lá e aproveita! Bom, e agora eu vou conversar com o Carlos Eduardo de Gouveia. Ele é conhecido como Carlinhos. Ele foi vice-campeão brasileiro pelo Santos Futebol Clube em 1995. Fez sucesso atuando no Santos entre os anos de 1991 até 1997, com gols memoráveis. É formado em Educação Física e administra a empresa da sua família. E fez parte de um projeto muito bonito, revelando atletas para categorias de bases de clubes. E hoje ele veio falar pra gente sobre esporte, futebol e sobre sua carreira. Bem-vindo aqui ao nosso programa, Carlinhos. É um prazer, Paula. Muito bom a gente bater um papo sobre saúde, sobre esporte, futebol, época de Copa do Mundo. Muito bom estar aqui. Exato. E um jogador como você, né, que fez parte de um clube que a minha família ama, né, que é o Santos, né, aqui da cidade de Santos, eu também, a gente torce, né, e você fez parte de um time, inclusive, campeão, né, que fez muito sucesso, e até já vou te perguntar, vocês foram vice-campeões, né, e num jogo polêmico, não foi? Como que foi? Isso foi marcante para você, essa época toda? Foi uma passagem no Santos, foi muito marcante. Eu me profissionalizei aqui em 91, fiquei por 6 anos e era uma época que o Santos estava retomando, vinha um período sem título. E em 95 teve um resgate da torcida assim, com a equipe que foi vice-campeã brasileira. Ficou muito marcado aquele ano, acho que a torcida deu uma reagida. E logo em seguida, em 97, ganhamos o Rio-São Paulo também, fomos campeões. Então, foi uma passagem assim, excelente e hoje, depois de eu ter jogado 15 anos como profissional em outras equipes, Santos, depois Guarani, Internacional, Portuguesa, passagens que foram mais marcantes, Botafogo do Rio, todo mundo sempre lembra dessa época do Santos que ficou mais marcante. Exato. Mas você já teve em vários times, né? E você, como jogador, a gente sempre tem curiosidade, como que é, né, essa rotina de um jogador de treinos, né? É bem cansativo, precisa ter um preparo físico, né? Sim. Quem vê lá só o dia do jogo não tem a noção do que é a rotina, a preparação para o campeonato, para estar no nível alto da profissão. Acho que, como em todas as profissões, quem quer galgar, tá lá no top, né, precisa se doar muito. E a gente sabe, quando começa a jogar futebol, que é uma carreira curta. Então, você tem que se doar demais para se manter no topo ali o máximo possível. Graças a Deus, eu consegui jogar 15 anos aí na Série A, que é muito difícil. E para isso, durante a semana, depois dos treinamentos, tem o descanso, alimentação, recuperação, parte de fisioterapia,
se você der uma descuidada, der uma relaxada, der uma caída, para você retomar, leva tempo. Então, é um trabalho assim, hoje os atletas até têm todo um suporte maior por trás. E você jogava em qual posição? Como volante? Volante ou meia, meio de campo. Tá, então eu fazia como meia e como segundo volante. E, por exemplo, a torcida, né? A gente também fica curiosa, a torcida, quando você está por exemplo, o Santos na Vila, você tem toda aquela torcida a favor, né? Sim. Isso é bom para vocês? Se torna um aliado? Ou às vezes a pressão é muito grande e às vezes até, de repente, o jogador fica nervoso? Existem jogadores e jogadores, né? Depende. Esse é um fator, assim, que ele é muito determinante, tanto a favor como contra, como você falou, né? Então, como a pessoa encara isso, que eu acho que é a chave aí do... Depende do jogador. É a chave, porque tem jogadores assim muito bons que quando chegam a enfrentar a torcida, essa pressão, acabam não encarando bem essa situação, fica mais... o emocional atrapalha, né? Outros que às vezes até tecnicamente são inferiores, acabam crescendo mais. Então, isso é um fato que influencia muito realmente, e principalmente equipes que têm muita torcida. E eu, particularmente, gostava muito. E era outra situação, quando você tem um estádio cheio. Dá uma energia, aquela energia, diferente. você não consegue nem dormir, assim, depois do jogo que é à noite, você fica ali naquela adrenalina e faz bem. Até os atletas acabam saindo depois do jogo, não conseguem dormir, acabam se reunindo, ficando junto, conversando. Porque é uma adrenalina alta até você baixar, né? E a gente não pode deixar de falar que a gente está em época de Copa, né? Que tem essa torcida fervorosa, né? E como que, por exemplo, para jogadores que você já deve ter acompanhado, né? No meio do futebol, se preparar, né? Para uma Copa, para ter essa emocional, né? Bom. Numa Copa do Mundo, eu acho que o fator psicológico é muito influenciante, influencia demais o fator psicológico, porque você imagina, né? Além da situação do clube, da paixão do clube, você, quando vai uma Copa do Mundo, é o país inteiro, gente que nem conhece futebol, tá todo mundo falando de futebol e todo mundo dando opinião e cobrando, parando em qualquer canto que a pessoa vai, né? Um jogador de seleção hoje, né? Onde ele vai ser falado sobre aquele lance do jogo, vai ficar na história dele, se errar ou se acertar. Então ele tem que estar preparado psicologicamente para isso. O esporte, né, seja ele qual for, e em especial que a gente está falando, o futebol, ele traz muito aprendizado, né? Desde pequeno que a gente vê como você fazia trabalho na parte da base, né? Sim. Você descobria atletas de base, ele fazia um trabalho muito lindo que hoje você acompanha também. Explica um pouquinho, é um trabalho social, né? Eu encerrei a carreira em 2006, né, com 35 anos, e comecei a trabalhar com uma empresa em São Paulo, e durante a noite eu continuei com o futebol dando treinamento para um projeto social para revelar jogadores, né? Então, nesse período eu fiquei 9 anos e conseguimos colocar muitos jogadores assim, carentes lá de São Paulo, que era um trabalho social que a gente fazia, e colocamos em clubes para jogar categorias de base, acompanhamos, e é um prazer grande a gente pegar ali, principalmente categoria sub-11, sub-13, onde eles estão começando a entender, escutam muito o que o professor fala, você incutir na cabeça das crianças qual que é a disciplina, porque não é só jogar bem, né? Se você começar ali dessa idade já não tiver a disciplina, lá na frente não vai conseguir consertar mais, não vai chegar. Então, eu acho que os clubes já perceberam isso e têm investido muito nessa faixa etária, e isso está melhorando muito. Porque envolve tudo, tanto o esporte é um aprendizado, como envolve tudo na vida. Porque é isso que a gente explica e faz, e o projeto continua, eu continuo ajudando lá o professor Oswaldo, lá no Vila Carolina, lá na Zona Norte de São Paulo, tem revelado muitos garotos, e levam para os clubes. O que é explicado? Que nem todos vão virar profissionais, mas você vai formar homens, disciplina, eles vão aprender, vão levar isso para o resto da vida. Vai chegar a 18 anos, não deu no futebol,
mas ele vai continuar jogando com os amigos e tudo, mas ele vai saber o esforço que ele tem que fazer para alcançar alguma coisa, a disciplina, que pelo outro caminho não vai levar a nada. Realmente, muito legal. E obrigada por você ter participado aqui com a gente, né, nessa época tão especial que o Brasil se une, né, da Copa. Futebol também é uma delícia, né, acompanhar. Sim. E, né, você fez tanto sucesso e continua, né, como você falou, é o reconhecimento para sempre, né? Sim. Obrigada por você ter vindo, Carlinhos, aqui com a gente. Obrigado você, Paulo, pelo convite. Carlinhos, a gente tava falando aqui da família, né, porque é primo, casado com primo. Enfim, a gente é meio família aqui, né? Temos aqui em aí Santos. um parentesco aí por parte da minha cunhada, Lisandra, Marcelo. Lisandra, mandar um beijo, né? Aqueles que ajudaram a gente a Seu Emílio, um abraço para todos lá. Da família do meu pai. E é isso, gente, futebol, é aprendizado, é diversão, mas é saúde também. Não tem coisa melhor do que enxergar bem, não é verdade? Na hora de ler um bom livro, quando você está dirigindo ou perto de quem você ama. E para que isso aconteça, você deve manter alguns cuidados ao longo da sua vida, como por exemplo, usar sempre óculos com receitas prescritas por um médico oftalmologista e comprar lentes e armações de qualidade. E eu sei o que eu tô falando, gente, porque minha família compra óculos há muitos anos na Santista Class Ótica, uma ótica que tem 93 anos e que tem na sua loja consultores especializados para um atendimento personalizado. Além disso, tem laboratório próprio e técnico especializado para acompanhar a confecção de suas lentes. E quando você ouve tudo isso, você deve achar que é tudo mais caro lá, né? Mas não é! A Santista Class tem as melhores marcas de armações, lentes e produtos para todos os bolsos. Só para você ter uma ideia, eles têm uma campanha chamada Meu Primeiro Multifocal, em que você compra a armação e as lentes com tecnologia alemã por R$380. Isso mesmo, só R$380. E tem mais! O pagamento em toda a loja pode ser feito em até 10 vezes sem juros. Eu, se fosse você, não perderia mais tempo para enxergar bem. A Santista Class tem um único endereço, na Avenida na Costa 225, em Santos. E se você preferir, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela e falar diretamente no atendimento deles. Santista Class Ótica, há 93 anos, ajudando você a ver o mundo melhor. Bom, e hoje nosso programa está terminando. Obrigada sempre pelo carinho, pela companhia de vocês. Agradecendo a parceria da loja Bela Serena da cidade de Santos, que me deixa mais bonita assim para vocês. Agradecendo também o Salão Espaço VIP aqui de Santos, a minha maquiadora Rafaela, a minha cabeleireira Thaís, que arrasam sempre no meu cabelo e na minha make. E continuem seguindo minhas redes sociais e as redes sociais do programa também, para a gente poder interagir cada vez mais. Vocês são todos muito bem-vindos. A participação de vocês é fundamental para a gente. Bom, sábado que vem tem mais programa e eu te espero às 8h30 da manhã com muito mais novidade para a sua saúde e seu bem-estar. Porque cuidar do outro é um ato de amor. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!